Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui para começar a live. Vamos aguardar o pessoal entrar. Vamos chamar as demais pessoas. Já gostaria inicialmente de agradecer a doutora Fabiana Tabelian de Vitória, que nos auxiliou bastante nessa live de hoje. A Brunella Fafá, que é uma amiga de muitos anos e que também me instigou nesse tema notarial que está na minha veia, na verdade, né? Que eu já exerci a atividade notarial em Vitória. E uma vez notário e registrador, a gente tem isso na veia, eu acho, que é uma coisa que me apetece, né? Tenho advogado na área de família, desde da minha saída da capital, né? Vindo para o interior. Advogo na região do Caparaó, de Cachoeiro, Guaçuí e Alegre, Jerônimo Monteiro. E a intenção dessa live é trazer à tona um assunto bem importante que as pessoas ainda, eu acho que ainda não olham para ele, que é a questão da paternidade socioafetiva. Vamos só aguardar mais um pouquinho e vamos chamar a doutora Nelise, que é a registradora e notária de Cachoeiro de Itapemirim, que é a nossa convidada para a live de hoje. Não sei se a doutora Nelise está online, vamos aguardar um pouquinho. E vamos tecer já algumas considerações. Como o direito de família deu um looping, né, de 360 graus, assim, uma evolução estratosférica mesmo. Porque agora, a partir do novo Código Civil, as pessoas têm o direito à filiação, coisa que antes não existia, né? Era apenas aquele vínculo biológico, né? Vínculo do DNA, de quem é pai e de quem é mãe. E hoje em dia existe o elo afetivo, né? Existe a possibilidade das pessoas optarem de ser filhos de A, B ou C, dentro da vinculação afetiva. E isso realmente é uma evolução muito grande mesmo e possibilita, inclusive, que haja sucessão patrimonial, pessoas como, por exemplo, apesar de existir a vinculação biológica, né, do pai e da mãe, mas a criança tem um vínculo afetivo muito grande com a madrinha, por exemplo, ou com o tio. Geralmente acontece em casos de segunda união também, né? Acontece muito. Os pais biológicos exercendo uma segunda união geram um vínculo afetivo com padrasto ou madrasta, no caso. Então as pessoas, ainda desconhecendo esse instituto, acham que a vinculação de filiação só se dá pela adoção. E não é só pela adoção. Existe a possibilidade muito clara e muito fácil, inclusive, de ser instrumentalizada, que é a possibilidade do reconhecimento da paternidade socioafetiva. Basta um requerimento simples no cartório, né, onde a pessoa pode fazer o requerimento, inclusive, nós vamos entrar em detalhes nesse assunto, não precisa nem ser o cartório de origem, né, onde está o registro de nascimento. Então, vamos deixar bem claro agora que família não é mais aquela questão que é família para a Constituição Federal do Brasil. Pai, mãe, filho e filha. Isso não existe mais, né? A definição familiar hoje, no direito brasileiro, é o grupo social que cria laços afetivos. Então podem ser 3 homens, 4 mulheres. Então, é um grupo social que forma um vínculo, um elo afetivo. E a partir daí se considera uma família. Tanto que a Resolução 63 de 2017 do CNJ, bem como o novo Código Civil, não faz distinção nenhuma em relação à relação heterossexual ou relação homoafetiva. Então, considerando tanto uma quanto a outra, uma família, né, uma entidade familiar, permite com que haja reconhecimento de paternidade socioafetiva em quaisquer desses formatos de família. Vamos ver o que está acontecendo, porque a doutora Nelise não entrou online ainda. Ela entrou agora. Vamos ver se... Eu gostaria também de
convidar o Dr. João Paulo, que vai estar dando algumas orientações em relação às consequências emocionais, né, dessa criança, na formação dessa criança, uma vez instrumentalizado o reconhecimento da paternidade socioafetiva. E a intenção, então, dessa live é justamente isso. E, doutora? Eita, me ajeitando aqui. Peraí. A gente combinou que não haveria formalidade, né, Nelisa? E a gente vai sempre se tratar pelo nome mesmo, porque ninguém aqui fez doutorado para ficar sendo chamado de doutor. Em primeiro lugar, eu Tá. queria, assim, queria te deixar muito à vontade, queria te agradecer já de início por ter aceito esse convite, porque eu estava explicando para o pessoal que uma vez notário e registrador, a gente parece que tem isso na veia, entendeu? Parece que a gente fica pilhado assim nessa onda. E eu estava explicando para as pessoas que eu já exerci atividade notarial aí na capital e eu me interesso e esse tema sempre me apetece, né? Em relação ao direito de família, em relação ao direito notarial. E a intenção dessa live hoje é justamente, de uma forma interdisciplinar, a gente conseguir conhecer um instituto que até então é muito pouco divulgado, muito pouco utilizado, e que, uma vez conhecido, pode gerar mudanças sociais, né? Podem gerar mudanças sociais, podem gerar sucessões patrimoniais, inclusive, né? Diferentes das que eventualmente não seja quando o reconhecimento da paternidade socioafetiva não é aplicado. Eu estava dando o caso, por exemplo, da questão da segunda união, que geralmente acontece nos casos do pai ou a mãe biológica ter o padrasto ou a madrasta, né? E geralmente são esses casos que tem sido como geralmente a possibilidade, né, de estar sendo feita a paternidade socioafetiva. Mas não só padrasto e madrasta, né? De repente um tio, uma madrinha. Então são pessoas que têm um elo afetivo muito forte com a criança e que podem se utilizar desse instrumento. E uma vez se utilizando, a filiação é a mesma como se fosse um filho biológico. Então, existe o direito à pensão, existe a questão sucessória, né? Passa a ser herdeiro tanto quanto o filho biológico. E muitas das vezes as pessoas, não sabendo disso, passam uma vida inteira com aquele vínculo emocional com a criança, realmente exercendo a paternidade de fato, né? Sendo pai mesmo ou sendo mãe mesmo daquela criança, no verdadeiro sentido da palavra, que não só o genitor ou genitora, mas e são pessoas que passam desapercebido no direito, né? Então a criança tem aquela figura de pai, de mãe, que é realmente quem exerce, quem tem um vínculo, mas na certidão de nascimento ou para fins do direito, não se reconhece essa relação. Então, como o direito de família hoje mudou e evoluiu, dando um looping assim de 360 graus, né, que eu estava explicando para as pessoas. Graças a Deus que essas relações estão sendo reconhecidas. Então, a gente gostaria de convidar também o Dr. João Paulo Gavi. Que eu estou aqui no cantinho. Tudo bem? Tudo? Então tá Tô bom. aprendendo com o Leandro. Né? Isso é bom, tá vendo, né? É isso aí. Então, a intenção dessa live é justamente isso, né? Juntar um advogado que atua na área de família, uma notária, uma registradora, que é a pessoa que está na prática realizando esse tipo de instrumento, e um psicólogo para dar a versão emocional de que envolve, né, esse instrumento. Então, doutora, a gente vai começar, assim, em termos práticos, né? Vamos querendo saber quais são os requisitos, né, para a instrumentalização do reconhecimento de paternidade socioafetiva e, geralmente, em que casos isso pode acontecer. Boa noite, Leandro, João. Primeiro, eu gostaria que vocês se apresentassem para o meu público aqui, para ver uma identificação de quem é o doutor Leandro, quem é o doutor João Paulo, e depois eu faço o mesmo com vocês, para a gente se situar, pode ser? Então, Leandro, apresenta aqui para o pessoal, para o meu público, quem é o doutor Leandro, advogado. Porque a gente teve um delay aí, né, de um tempinho que você entrou, e a gente já tinha feito essa apresentação, mas não tem problema. Eu sou o Leandro Van de Korken, eu sou advogado atuante na área de família, especialmente, que me apetece muito,
e atuo na região do Caparaó, aqui de Cachoeiro, Itapemirim, Monteiro, Alegre e Guaçuí. E o Dr. João Paulo. Olá, pessoal. Eu sou psicólogo clínico, né? Graças a Deus, aí, há 10 anos acompanhando o povo, ajudando as pessoas a se escutarem, né? Acho que essa é a tarefa mais bonita do psicólogo, né? A função maior seria essa. Então, a minha formação é na área clínica, também tenho formação na área da educação e da saúde, né? Obviamente, acompanho aí famílias. Então, falar desse tema é um tema também que traz aí muito prazer, né, de falar a respeito disso. É uma alegria imensa estar aqui hoje para partilhar isso com vocês, dividir conhecimento, trocar ideias. Isso daí é impagável, né? A gente tem 3 profissões socialmente relevantes, né, aqui. Psicólogo, um advogado e um notário e registrador é socialmente relevante, até para a gente espalhar, né, essa notícia para as pessoas que elas não têm conhecimento. Bem, eu sou Nelisa Galante, notária e registradora também há 10 anos, como o João. Componho a diretoria do Sinoreg, sou atual presidente da ARPEN, que é a Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Espírito Santo, que é justamente o cartório que efetiva os vínculos socioafetivos. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Desculpa que vocês fazerem a apresentação novamente, perdi o início ali, mas é um prazer enorme estar com vocês. Eu estou voltando agora ao sul do estado, sou do sul do estado, é um prazer ter essa porta aberta através de vocês também. Agora, Leandro, pode fazer a sua pergunta. Então, antes da gente começar aqui o bate-bola, eu queria agradecer muito, né, você ter aceito o convite e mandar um abraço muito grande, porque eu conheço sua família toda, não tem como não mandar um abraço para sua mãe, Elisa Galante, para sua irmã Érica, uma advogada também atuante que formou comigo. Então, já queria mandar esse abraço para as duas. Já tá encaminhado. Então, vamos começar entendendo um pouco como que instrumentaliza, como que é assim, essa questão. A pessoa chega no cartório e faz um requerimento, como que seria? Uhum. Na prática, como que funciona a efetivação do que se quer com um vínculo já formado socioafetivo? O pai vai ao cartório acompanhado do filho, normalmente eles vão juntos, e aí lá no cartório apresenta-se documento, RG, CPF, certidão de nascimento desse filho. A gente tem um requerimento, né, um termo, na verdade não é nem um requerimento, é um termo de reconhecimento de paternidade socioafetivo que o pai preenche, falando do pai, mas a gente pode exemplificar com a mãe também. O que cabe ao pai, cabe à maternidade socioafetiva. Só pode ser de crianças acima de 12 anos o reconhecimento socioafetivo, e aí ele precisa anuir também, concordar. No caso dos menores, os pais biológicos também precisam consentir. E aí nós, registradores civis, vamos fazer uma investigação social com critérios objetivos. Por exemplo, foto, o vínculo lá da escola, quem é o responsável pela escola, várias construções que essa dupla, né, fez ao longo da vida desse vínculo socioafetivo, a gente vai comprovar com critérios objetivos. Tem que ser algo que é socialmente reconhecido, e aí, isso estando ok, a gente manda para o Ministério Público dando ok, a gente registra. E aí o pai sai com esse filho, sai já com a certidão de nascimento atualizada. Entendi. Eu acredito que a resolução 63, né, do CNJ esteja privilegiando a teoria da aparência, né, doutora? Como a senhora falou, não basta ela chegar no cartório lá e simular uma relação socioafetiva. Ela tem que existir verdadeira, e tanto é que vocês fazem essa sindicância. Eu queria agradecer a doutora Graciene, a juíza da comarca de Alegre, que acabou de entrar. Gostaria de agradecer a presença dela aqui com a gente. Mas vamos lá. Bem-vinda. Os critérios objetivos, hoje com a internet, com a rede social, ajuda muito, né? Porque tem pessoas que têm Facebook há 10 anos, 15 anos, então a gente consegue... O primeiro lugar que a gente vai é na rede social, para ver como é se aquele vínculo existe realmente, né? A gente vai, o primeiro lugar que a gente vai. E aí as fotos comprovam, plano de saúde, né? Normalmente essa criança está vinculada ao plano de saúde do pai.
e aí a gente comprova em critérios objetivos e segue o procedimento. Entendi. Esse procedimento administrativo, né, no caso, ele passa pelo crivo do Ministério Público, mas ele não necessariamente precisa ser no cartório onde a criança foi registrada. Ele pode ir em qualquer registro civil e fazer. Como que é esse traslado do cartório de origem? Uhum. A legislação do CNJ prevê que você pode, eu acredito que isso é uma forma até de facilitar para que você realmente busque a ratificação, né, formal do vínculo. O interessado pode ir em qualquer cartório do país, que todo esse trâmite que eu mencionei na primeira pergunta vai ocorrer no cartório e depois é mandado via malote digital. Hoje, todo o Poder Judiciário está conectado pelo malote digital, inclusive o extrajudicial. Eles mandam para a gente pelo malote e a gente averba a paternidade. É um procedimento bem rápido, inclusive, né? Que as pessoas acabam achando que registrar essa paternidade e ter esse vínculo tão forte, né? Já com o nome da pessoa como pai ali afetivo, deveria ser uma coisa assim mais difícil. Tem que entrar na justiça, tem que esperar uma sentença, né? E não é assim. É muito mais rápido, muito mais prático, né? Realmente. A legislação, acredito que essa facilidade, a legislação trouxe isso porque eu tenho a sensação que talvez o doutor João Paulo aí tenha, que o vínculo socioafetivo ele é maior do que o vínculo biológico, né? Porque o vínculo biológico tem o sangue e ainda depende do vínculo socioafetivo. O socioafetivo ele é nato. Então, eu acredito que a legislação veio para facilitar mesmo. Por isso é tão rápido, o procedimento é rápido, a pessoa vai sair dali com a certidão que vai mudar toda a trajetória dela. Essa ideia é interessante, se me permitem comentar. É sinal de que o afeto, né, a vinculação, ela é tão comprobatória quanto os genes, né? Então, se os sinais biológicos são capazes de saltar nas veias, eu acho que o afeto e a vinculação vêm para ressaltar o quanto que o elo é indiscutível diante de tantas questões que nós vimos hoje na nossa sociedade. Isso é muito importante. E como a sociedade é formada por uma célula, né, microcélula, que é a família, né, e a pluralidade que tem hoje aí, a diversidade, então, notoriamente, a sociedade, o próprio direito, né, tem que reconhecer isso, né, isso é um avanço muito grande, eu entendo aí, social, né, isso é muito importante. Não só social, mas também cultural, né, que abrange algo que é muito maior, isso é muito bom. E a gente pode ter essa missão como profissionais, nós três, né, e toda a classe que tem esse conhecimento mínimo de expandir essas informações, porque a falta de uma figura masculina, a falta de uma figura feminina desestrutura a gente o resto da vida. Então a gente precisa disseminar essa informação para que essas pessoas busquem o cartório, para efetivar ratificar, né, formalmente o vínculo afetivo. Porque é bem importante ressaltar novamente que a relação filial, seja ela biológica ou socioafetiva, ela é uma relação filial do mesmo jeito. Então, a criança tem direito a alimentos, tem direito a suceder patrimonialmente. Então, a filiação, a pessoa tem o direito agora de ser filial socioafetivamente, o que não existia antes. Então, realmente, é uma questão muito grande do nosso direito. E pena que tem sido tão pouco utilizado, tão pouco divulgado. Porque, como você falou, crianças podem mudar o rumo da vida de muitas pessoas. Porque isso faz toda a diferença. A criança saber que aquela figura paterna ou materna que de fato exerce, quem cuida, por mais que exista uma figura biológica lá na certidão de nascimento, mas o pai dela é aquela pessoa que está ali. Então, ele tem o direito de fazer o registro disso, instrumentalizar isso dentro da vida civil da criança. Então, como que realmente é importante? Então, doutora, uma outra questão que eu acho importante é apenas dessa forma administrativa que é feito, que é instrumentalizado, o reconhecimento socioafetivo, ou as pessoas podem de outras formas, tipo por uma escritura pública, ou através de um testamento, de última vontade. Existe essa possibilidade de reconhecimento de paternidade socioafetiva
E se existe, no caso, é possível instrumentalizar diretamente no cartório ou precisa ter o crivo judicial, caso seja, por exemplo, através de um testamento. Eu faço essa pergunta porque eu tenho um caso concreto de um cliente do escritório, um idoso que por testamento, por, né, um ato de última vontade, resolveu fazer esse reconhecimento. Né? Então, nesse caso, não basta só levar o testamento, seria no cartório, como é que seria? Uhum. O reconhecimento de paternidade socioafetiva ele pode ser feito por instrumento público, que seria através de uma escritura pública, pode ser feito por um instrumento particular, que é esse termo, né, que eles preenchem no cartório e em ato contínuo a gente segue o procedimento, pode ser feito judicialmente numa ação judicial de reconhecimento de paternidade. Aí, essa esfera do reconhecimento de paternidade socioafetivo, uma ação judicial, inclusive, já deve existir, né, Leandro? Eu acredito que sim, porque às vezes, não sei, às vezes aquele vínculo existiu toda uma vida e talvez o trem saiu fora do trilho por algum momento e aquele pai que foi pai a vida inteira não reconhece, mas há provas, né? Esses mesmos critérios objetivos de toda uma vida, eu acredito que deve até existir ação de reconhecimento de paternidade socioafetivo. Criei aqui na minha cabeça, mas eu acredito que deve existir. É possível no testamento também. Você quer falar, Leandro? Não, porque o João Matos fez uma pergunta que já subiu. Quando é na esfera administrativa, pela via ordinária, normal, como é instrumentalizado, precisa sim. Ele está perguntando se precisa da anuência dos pais biológicos. Sim, precisa. E quando houver qualquer tipo de divergência em relação à paternidade biológica, que cria algum óbice, aí tem que se partir para o judiciário, que é essa questão que a senhora mencionou aí, entendeu? Quando não é possível, quando não é possível localizar esses pais, a gente tem o dever de informar o juiz competente para que ele adote as providências cabíveis em relação a esses pais os pais biológicos não estarem por perto. É possível o reconhecimento também por testamento, o testamento inteiro, quando essa pessoa falecer, o testamento for aberto lá pelo juiz. O testamento inteiro pode não ter validade nenhuma, aquela pessoa pode ter vendido todo o patrimônio que ela tinha deixado naquele testamento, mas se constar lá 3 linhas reconhecendo a paternidade de alguma pessoa, aquele ato, aquela parte, ela se mantém válida e vai gerar os efeitos. E aí, na prática, eu nunca tive um caso desse, de um testamento que foi aberto e chegou para mim o mandado de averbação para efetivar a averbação desse reconhecimento de paternidade. Mas eu acredito que o juiz vai abrir e vai enviar um malote digital para o cartório, requerendo a averbação do reconhecimento de paternidade, e aquilo vai se manter. Entendi. Geralmente, Melisa, o Ministério Público, assim, só em questões de prática mesmo, de tempo, para ter uma noção, esse trâmite de requerimento, juntada de documentação no registro civil, remessa para o MP e retorno, mais ou menos em quanto tempo que se consegue fazer um reconhecimento de paternidade socioafetiva? Vai muito de comarca para comarca, né? Depende da demanda do promotor. Em Nova Venécia, eu tinha um pouco mais de tempo. Aqui em Cachoeiro já é mais rápido. Mas um mês, talvez 20 dias, o malote digital ajudou muito, né? O Ministério Público não compõe o malote digital, mas pelo juiz a gente chega nele. Entendi. Doutora Elissandra Dondoni, muito obrigado pela presença e pela participação. Mas a pergunta subiu e a interrogação ficou. Se você puder repetir a pergunta aí. O João Matos está perguntando assim: gostaria também de saber, no caso que o pai biológico se opõe à paternidade socioafetiva, aí realmente tem que ir para as vias judiciais, João. Esse trâmite que nós estamos informando aqui, hoje na live, é um trâmite normal, onde é consensual. Consensual. Não há nenhum óbice, por isso, tanto é que a ESI precisa da anuência dos pais biológicos. Se não tiver, tem que ir para as vias judiciais mesmo, e aí tem que procurar um advogado. Eu tentaria, Leandro, se chegasse uma situação dessa para mim, que eu tenho todos os documentos, desde que a criança tem 2 anos, tem foto, tem tudo. Se chegasse para mim uma situação dessa, onde o
o pai socioafetivo está ali, a mãe biológica concorda e o pai biológico não concorda, não quer, eu administrativamente levaria o juiz para ele, de repente, convidar esse pai biológico aí para entender algum motivo, para depois, se o juiz não conseguir resolver administrativamente ou se ele não entender que é caso de resolução administrativa, aí daria o passo seguinte para o judicial. Eu tentaria pela via administrativa, porque o vínculo socioafetivo ainda é maior, né? Mas aí vai de registrador civil para registrador civil. Doutor Gustavo Loulan, o advogado aqui de Iguaçu, está perguntando se a paternidade socioafetiva pode ser exercida por um tio, um avô, um padrinho. Acho que geralmente sim, e são geralmente esses casos, né? Realmente são, desde que há a anuência dos pais biológicos. A gente tem eu vou ler aqui para vocês, a gente tem um artigo aqui na resolução 63 que fala assim, um parágrafo 3º do artigo 10. Não poderão reconhecer a paternidade ou maternidade socioafetiva os irmãos entre si, nem os ascendentes. Aí há uma divergência se esses ascendentes seriam os próprios pais biológicos ou se seriam os avós, os bisavós. Há uma discussão em relação a isso. Mas o tio não está nessa exceção aqui de possível discussão. Ele poderia reconhecer a paternidade socioafetiva. Nem padrinho e madrinha também, né? É perfeitamente isso, possível. poderia. E a doutora Sandra perguntou se é possível o reconhecimento pós-mortem. Aí, no caso, se o pai socioafetivo já faleceu, ele não teria como ir no cartório para fazer o requerimento, então teria que ser tudo realmente provado nas vias judiciais. Então, teria que procurar um advogado especializado no direito de família para que possa fazer esse requerimento nas vias judiciais e provar esse vínculo afetivo. Né? E aí, realmente, nesses casos, tem que se aguardar o trâmite de uma ação judicial mesmo, mas é possível. Sim, doutora, é possível. Bom? É possível. A gente tem uma outra pergunta aqui. E se o registrado quiser retirar o pai biológico do registro? Não. Uma vez, se você quiser responder, eu sei que é irrevogável, mas pode responder, Melissa. Eu tenho um caso concreto disso, recente. Uma menina foi registrada pelo pai, pela mãe, e ela cresceu aos 30 anos, não sei, a gente não sabe, não se aprofundou no bastidor. Mas ela entrou com uma ação negatória de paternidade e fez o teste de DNA, aquele pai não era o pai. E pelo que eu entendi, ele não era o pai nem socioafetivo. Ela entrou com essa ação negatória de paternidade, o nome do pai biológico foi retirado e o nome do pai socioafetivo foi retirado. Eu expliquei corretamente? Ela tinha um pai que sempre... Eu acredito que ela achava que era o pai biológico, mas ela entrou com uma ação de investigação de paternidade, não era pai biológico, o nome desse pai foi retirado, ela encontrou o pai biológico e a gente fez o reconhecimento de paternidade biológico. Ela e o pai compareceram ao cartório e ela saiu com uma nova certidão. Entendi. Em termos práticos, a gente já explicou, né, que não precisa ser na serventia onde o registro de nascimento está, na lavrado, pode ser em qualquer cartório de registro civil. O tempo depende da comarca, né, mais ou menos, mas é uma questão rápida, não é muito demorado. E em relação a emolumentos, Melissa, como que é? Existe pagamento de taxa? Como que é essa questão? O reconhecimento de paternidade em si, eu entendo que ele é gratuito, a averbação gratuita, mas existem atos conexos que podem ser cobrados. Uma autenticação, um reconhecimento de firma, a certidão foi emitida, uma autenticação da certidão. Então, o que se precisar de atos conexos ao reconhecimento de paternidade, ele vai precisar ser pago. E esse traslado, que seria a averbação para o registro civil de origem, esse ato, então, que seria a averbação, também é gratuito? O reconhecimento de paternidade é uma averbação, não é um novo registro. A averbação, ela é gratuita. Sim. Eu acredito que a gente tenha explicado mais ou menos a parte jurídica, né, de como acontece na prática. Se a senhora quiser fazer mais alguma consideração em relação a esse tema, eu acredito que a resolução 63 também, que a gente não falou, mas é importante se dizer, pela via administrativa, existe o número máximo, né, de filiações que podem fazer pela via administrativa, são duas no caso.
Então, teria um pai biológico e um afetivo. Para que possa fazer um requerimento de mais de um afetivo, teria que ser pela via judicial, né? Não poderia Isso. ser pela via administrativa. E aí é interessante aí buscar o advogado de direito de família, né, de confiança, para que siga esse procedimento. E essa questão do advogado em direito de família é interessante, porque esta pessoa ela tem uma sensibilidade maior para tratar aquelas relações do que um advogado que trabalha mais com criminal, mas atende outras demandas. Então, dar preferência a um advogado em direito de família é relevantíssimo. Sim, muito importante, sim. Tem uma pergunta: é possível desconstituir o nome do meu pai na minha certidão? Aí teria que ver a questão se realmente seria pai biológico ou afetivo, mas teria também se procurar um advogado de família, né, para poder Isso. fazer a Só negatorização. judicialmente. Doutora Isso. Espelejanes perguntando: e doutora, bem-vinda e obrigado pela participação. Recebi um cliente que só gostaria de poder colocar a enteada no plano de saúde. Eu acredito que é um vínculo, se a enteada deve ser um vínculo afetivo, pelo que eu estou entendendo, né? Sim, a enteada, ele é padrasto, né? Então é possível tanto colocar no plano de saúde quanto fazer o registro da paternidade socioafetiva. Aí eu gostaria de pedir com que as perguntas que não foram respondidas especificamente, que depois me façam inbox para a gente estar respondendo depois, no privado, para que a gente possa passar para essa parte psicológica da live aqui, interdisciplinar, e a gente poder entender qual a importância, né, de se instrumentalizar esse tipo de relação socioafetiva na formação de uma criança, por exemplo. Qual a importância de ter esse nome na certidão, por exemplo, se isso vai fazer diferença na cabecinha da criança. Então, vamos começando a falar dessa parte aí. Essa é uma pergunta, é uma pergunta complexa, que, obviamente, se estamos falando de pessoas, né, tem que pensar em questões humanas também, né? Eu costumo dizer que se o problema aí que o pessoal tá trazendo é um problema humano, então, humanamente, nós iremos tentar resolver, tá? É importante a gente deixar isso muito claro, porque estamos falando de subjetividade, né? Se na psicologia a gente lida diretamente com isso, eu acho que não é diferente com o direito, porque eu acho que todos nós três aqui lidamos com pessoas, né? Então, nós estamos falando de que especificamente aqui? De vínculo. O ser humano é um ser vincular pela sua natureza. O comportamento gregário, né, que é um instinto que é da nossa espécie humana, é isso que nos faz nos aproximar uns dos outros. O Bob, que foi assim um dos psicanalistas que eu assim mais gosto de estudá-lo, ele diz que o ser humano, para ele, é vital estar próximo a outro ser humano, né? Tanto para a sua sobrevivência biológica, e eu acho que isso é importante deixar assim bem enfatizado, porque vocês trouxeram a ideia aqui de que o pai ou a mãe socioafetivo, ele também passa aí a ter que garantir para essa criança, para esse adolescente, os mesmos direitos de filho, né? Como se fosse de fato até biológico, né? Então pode ser cobrado alimentos e tudo mais, tem que garantir a subsistência dessa criança, garantir uma educação, a dignidade enquanto ser humano e contribuir para a sua formação também, né? Contribuir para a formação do caráter especificamente. E, além disso, o Bob traz a ideia de que o vínculo é importante no trato de um com o outro, que isso contribui muito para a formulação da nossa psique, né? Então, isso contribui muito para a nossa formação de personalidade, né? O fato das pessoas poderem passar pela nossa vida, deixar um pouco delas, nos possibilita também sermos formados. Nós somos formados de muitas mãos, por muitas mãos, né? São muitas pessoas que passam por nós todos os dias. E a gente não está pronto, né? Nós estaremos prontos, acredita-se, quando a gente morre. Então, até lá, há um longo caminho a ser percorrido, e sempre o caminho percorrido por nós é um caminho que visa a aprendizagem. E isso é importante. É uma das questões que são assim, mais formidáveis que o vínculo pode trazer.
além de unir pessoas, né, o vínculo também sustenta. Então, eu acho que esse pai, essa mãe que chega na vida dessa criança, até então, como alguém que não é diretamente um membro da família, tem que chegar para somar. Tem que chegar com a ideia de ser para essa criança também um continente. O que seria isso na psicologia? Aquele ou aquela para o qual eu dirijo a minha segurança. Então, é o que a gente poderia chamar também de norte, né? Mas a palavra continente eu acho que fica bem mais especificado o que é que eu estou querendo dizer. Então, pensa lá no mar, né? A ideia de estar completamente vulnerável. Então, a quem eu procuro? A quem eu me sinto vinculado. Então, vínculo é algo que é indiscutível. Não dá para forçar a barra para, eu achei ele tão bonitinho, eu queria que ele fosse meu filho. Não dá para ser assim, né? Não é desse modo. Então, a gente tem que deixar bem claro que como estamos lidando com pessoas, as coisas vão se dando na nossa vida de maneira natural. Do mesmo jeito, Nelise, que ninguém força amizade um com o outro. Não adianta forçar a barra quando se trata de relações humanas. A gente tem que saber especificar aí quem são os colegas de trabalho, quem são os amigos que trabalham conosco, quem são os amigos da vida que trouxemos da infância e levamos para diante, quem são os parentes, né? As pessoas que nós vamos aí crescendo e aprendendo. Olha, aquele lá é o pai, aquele é o irmão, aquele é o tio, enfim, o primo. Nós vamos estabelecendo vínculos. Os vínculos são construídos. Eu acho que essa é a grande contribuição que essa questão da paternidade socioafetiva vem trazer aí para nós. Respondi? Estou apaixonada. Quase chorando aqui, de tão lindo. Fica poético, né? Mas na prática costuma doer um pouquinho. Essa desbiologização da paternidade, João Paulo, caracteriza dentro das relações humanas, né, esse elo vincular emocional caracteriza um avanço, porque a gente está percebendo que o direito de família está fazendo justamente o contrário, né? Está dando mais ênfase às relações afetivas do que às relações biológicas. Isso daí é interessante da gente pensar. Primeiro, assim, se nós formos pensar, igual esse caso que apareceu aí, tanto que a Annelise acompanhou, né, e quanto a esse que perguntaram aqui para nós. Essa ideia de poder tirar do registro aquele com quem eu não convivo. Aquele com o qual eu sinto que biologicamente eu estou ligado, talvez, a ele, né, que ainda assim dá uma dúvida, mas o qual eu não me sinto vinculado. Então, criar laços é fundamental para a vida humana. E essa questão, assim, naturalmente, né, a gente vê muito em filme, programas de TV, né, que procura a família, quer muito encontrar a família, que, né, não sabe quem é o pai, quem é a mãe, né? Eu costumo questionar muito esse tipo de coisa, porque eu posso até, no caso, vamos imaginar que a criança que passou por um processo de adoção, desde bebê e tal, e um dia resolve procurar essa família biológica, vamos dizer assim. Quem é que garante que isso vai ser um encontro satisfatório? Quem é que garante que pai e mãe é notoriamente, de forma indiscutível, aquele que faz, que passa só pelo processo de gestar a criança? O genitor. Então, eu acho que, não, o vínculo não é isso, né? O vínculo vai muito além de simplesmente ser gestado por alguém, ser construído, feito, né? Desejado ou não. Então, isso que eu estou falando aqui contribui até para muitas pessoas aí que estão pensando no processo de adoção. Então, essa questão da marca biológica, ela não necessariamente vai ser uma referência marcante na vida de alguém, de forma que vai contribuir para a totalidade da personalidade. Não. Se a vinculação é aquilo que nos permite criar laços, estabelecer afeto, sentimento, é o amor que une. Amor é alguma coisa que não dá para tocar, não dá. A gente às vezes tenta nomear, mas não dá muito certo, porque a nossa linguagem, eu costumo dizer que a nossa linguagem ela é muito pobre em detrimento das nossas emoções, né? As nossas emoções, às vezes, a gente não consegue dar nome para o que a gente sente.
que dirá dizer o quanto que a gente ama alguém. A gente, às vezes, simplesmente ama e não sabe por quê. Então, se o traço biológico, genético, é capaz de, né, colocar isso daí adiante, acredito que o vínculo e o afeto é possível ser estabelecido e se tornar aí uma grande questão para nós. E acredito que daqui para frente a gente vai lidar muito com essas questões. Talvez direta e indiretamente, tá? Mas vai chegar para a gente uma questão ou outra com relação a isso, né? Seja pedindo orientação, ou seja mesmo para questionar algumas questões, né? Não existe ex-pai, Leandro. Não existe ex-mãe, ex-irmão. Então, do mesmo modo, a partir do momento que se estabelece a vinculação, não dá para deixar de estar vinculado. Mesmo aqueles pais, né, a importância que o vínculo tem é tão grande que eu acho que os pais pensariam 2, 3, 4, até 10 vezes antes de ter um filho, que isso é muito sério, né? E até mesmo em se separarem. Porque se nós, desde bebês, estamos programados biologicamente para nos vincular ao outro, quando a gente perde alguém por morte ou separação, a gente não entende bem. Dentro de nós, isso não chega muito bem. Então, é como se a gente tivesse realmente naufragado. Por isso é que a gente usa essa terminologia continente para nos dirigir àquele que é a referência na vida do outro, né? Eu, João, tenho o meu continente. O Leandro tem o continente dele. Aquele ou aquela com o qual ele estabeleceu um vínculo que é indiscutível, que a gente não tem muito o que explicar por que sente, mas notoriamente a gente demanda Vinculação. uma questão para aquela pessoa e a gente espera algo em troca com relação a isso, que é simplesmente só sustentação. Não precisa muita coisa, né? Porque vínculo a gente não espera outro retorno, senão um sustentáculo. Eu acho que é isso. Sim. A gente pode também falar um pouquinho que no passado se dava muita importância a essa questão da paternidade biológica, tanto que, inclusive, até curioso, né, Elisa, que na época que eu exercia a atividade notarial, a mãe solteira, quando ela tentava registrar o seu próprio filho no cartório, ela era obrigada a indicar o nome do possível genitor, né, do biológico, do pai biológico, era obrigado a informar o nome e o endereço da pessoa, para que o Ministério Público pudesse ajuizar uma eventual ação de paternidade. Isso ainda é praticado dessa forma? Sim, aham. A mãe solteira, porque existe a mãe que vai registrar, mas que é casada, por algum motivo o pai não pôde ir. Esse a gente registra normalmente. A mãe solteira a gente registra, mas esse procedimento de investigação de paternidade, ser levado ao Ministério Público, continua. E eu acredito que isso é privilegiando as relações, por mais, João, que provavelmente não existe vínculo afetivo, né, entre aquele recém-nascido e aquele pai, possível pai biológico, mas porque pela autonomia da vontade, a mãe poderia sozinha lá registrar seu filho e não quero pai, não, tá, eu dou conta dessa criança sozinha, mas eu acredito que seja elevado os vínculos, por isso que o Ministério Público entra na jogada para essa investigação de paternidade e segue o caminho, que a gente não tem notícias, né? A gente informa o Ministério Público e o caminho continua e a gente não tem retorno. Só acrescentando uma coisa aqui, doutora. O Ministério Público, nessa teoria da aparência, depois que passa pelo crivo do notário e do registrador, geralmente a teoria da aparência se confirma, ou tem casos que o Ministério Público dá parecer desfavorável, ou geralmente quando se chega a pedir é porque realmente já está tão aparente o vínculo socioafetivo, né, que o Ministério Público sempre acaba dando um parecer favorável. Eu desconheço algum caso de próximo a mim que o Ministério Público tenha dado parecer desfavorável, até porque nós temos que montar um processo com critérios objetivos. Então, se a gente vai lá mostrar foto, tudo que a gente já falou, a gente já leva praticamente pronto. Então, eu não conheço, deve existir, mas eu não tenho notícias de caso que o Ministério Público tenha opinado de forma negativa. A doutora Elisa Galan está fazendo um comentário que o MP deveria informar o resultado do processo administrativo.
Eu acho que eu acredito que ela esteja se referindo à questão da paternidade biológica, né, da mãe solteira. O que geralmente, porque o registrador e o notário manda para o Ministério Público, né, a questão da paternidade biológica da mãe solteira, e isso talvez não tenha retorno, né, para vocês aí no Não, caso. volta, mas volta, por exemplo, eu tive um caso desse nos 9 anos que eu fiquei em Nova Venécia. Um caso desse que eu saí de lá, fiquei lá 9 anos, e esse processo não voltou para uma averbação do nome do pai, por exemplo. Então, quando eu falo que a gente tem notícia, porque são ações, como envolvem, né, os sentimentos, são ações demoradas. Então, desse caso que eu vivi, desse único caso que eu vivi, eu não tive retorno porque eu saí de lá antes dessa possível averbação chegar, né, antes da sentença dessa ação de investigação de paternidade se efetivar. Entendi. Tem algumas pessoas fazendo a mesma pergunta, só por isso que eu vou ressaltar aqui. É a questão do sobrenome do pai afetivo. E isso já é dentro do processo de requerimento, ele já pode Uhum. aparecer. Já pode acrescentar nesse processo administrativo, desse termo de reconhecimento de paternidade, já se opta ali pelo nome do pai socioafetivo. Existe o acréscimo já do sobrenome no nome da pessoa. Isso. É importante, né? Parece, é só um sobrenome, mas parece que a conexão fica maior quando o sobrenome entra. Esse vínculo emocional aí que gera, né, para a criança todo um diferencial na formação do ser humano, né? Porque a paternidade socioafetiva, ela tem por primazia a dignidade humana, né? Então, as consequências emocionais de você ter instrumentalizado no seu documento, tendo a figura paterna ou materna de quem realmente é pai e é mãe, porque o direito de família novo diferencia totalmente quem é genitor e quem é pai, né? Existe uma diferença muito grande. Então, está se colocando a mesma importância de filiação. Então, essa que é a diferença. E que é o grande feeling que as pessoas ainda desconhecem de quanto é fácil se instrumentalizar isso e quais as consequências emocionais para essa criança, quais as consequências financeiras para essa criança, que são decorrentes dos novos formatos de família. As famílias mudaram no Brasil, né? O reconhecimento de paternidade agora já pode ser sócio-afetivo. Então, vamos se utilizar desses mecanismos, vamos se utilizar dos cartórios, dos advogados, né, especializados em direito de família, porque o que tem que se dar maior importância é a formação desse ser humano. É o menor, né? É a criança que importa. Né? Então, se tem uma segunda união, tem um padrasto que ama e que trata como pai, né? E tem um vínculo afetivo, por que não registrar a paternidade socioafetiva, mantendo a paternidade biológica? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? A gente, quando fala de reconhecimento de paternidade, a gente remete muito ao menor. Mas esse caso último que eu vivi era uma maior, ela tinha 30 anos e ela queria aquele pai, no caso era o pai biológico, né? Para você ver como o João pode falar melhor. Ela tinha 30 e poucos anos, ela queria o pai, no caso, biológico ali, mas poderia ser o contrário também, ela retirar o pai biológico e colocar o afetivo, e ela já era uma adulta, uma pessoa formada emocionalmente. Uhum. Na verdade, ela queria era um selo, né? Algo que realmente fosse aí para vir e selar esse laço. Que já havia sido estabelecido, mas ela queria uma maneira aí de comprovar que isso é possível e e era o desejo dela. Acho que isso é muito bonito, é legal. Uhum. E, João, eu acredito que você possa explicar também se é relevante ou não é relevante para essas famílias que estão com esses novos formatos aí de segunda união, ou quer seja um padrinho ou uma madrinha, que tem esse interesse de instrumentalizar isso no cartório. É interessante que se faça algum acompanhamento psicológico dessas pessoas que estão fazendo parte desse processo. A gente sabe que se for um menor com mais de 12 anos de idade, ele precisa anuir nesse processo, né, Nelisa? Ele precisa assinar junto no cartório. Então, antes de tomar a iniciativa de ir no cartório e decidir fazer, qual a importância de ter um acompanhamento psicológico? Isso faz alguma diferença? Isso faz toda a diferença. Não só por conta da questão aí que é muito séria, né, do meu ponto de vista, eu não sei de vocês, mas isso para mim é uma questão muito séria, né? É algo que
Se estamos lidando com vidas, né, naturalmente a gente tem que valorizar isso acima de qualquer coisa. Se é importante para a saúde mental, eu acho que sim. Não só por conta desse caso, né? Volto a ressaltar. Mas quem é responsável pela saúde mental do filho são os pais, até ele se tornar maior de idade. Então, eu costumo dizer, pais doentes criam filhos doentes também. Os filhos, se eles são produtos de uma relação, naturalmente, não vou dizer todos, né? Mas se tiver um, né, é diferente. Mas geralmente, né, não é raro a gente encontrar aquela criança que ficou como responsável por manifestar o sintoma da doença na família. Que eu estou falando de transtorno mental. Geralmente, quando a força é demais sobre a taça, essa taça costuma se romper. Então, a gente chama de paciente identificado. Aquele pequenininho que ficou como responsável de manifestar o mal-estar da família, né? E aí a gente, às vezes, chega no consultório culpando a criança e tal, aí eu já vou logo separando as coisas, né? Que não é assim que funciona. Não. A criança ela não iniciou essa relação. Quem começou foram outras pessoas. Então, a gente não pode fazer isso às avessas. Naturalmente, o acompanhamento psicológico seria de grande contribuição para essa questão aí que está sendo abordada aqui, né? Se nós estamos falando, então, de vínculos, então nós vamos entender. O psicólogo, possivelmente em terapia de família, iria identificar que tipo de família é essa, né? Existem terapeutas de família, né? Não só terapia de casal, mas existe terapia de família também. Então, poderia colocar a criança e cada um dos membros individuais? Sim. O ideal é que cada um tenha o seu terapeuta para estabelecer vínculo também, e a partir disso ficar acordado e talvez assim tentar construir uma relação a partir disso, a fim de conhecer, identificar qual é o real desejo por trás disso. Será que isso realmente vale a pena? Então é muito importante trabalhar a questão da subjetividade de cada um com relação principalmente às expectativas lançadas em cima disso. Que isso daí é uma coisa muito séria. Algumas pessoas querem só por querer. Eu desejo ter um filho e tal, eu sou muito apegado, sou padrinho ou madrinha, e eu quero muito que essa criança também tenha talvez meu sobrenome, a gente tenha vínculo e tal. Enfim, eu quero passar a ter direitos sobre essa criança ou esse adolescente, né? Ou mesmo no caso de um adulto, como você havia mencionado, né? Eu acompanhei um caso uma vez de um pai que entrou num acordo com o padrasto da criança, que a mãe já estava em segunda união, tinha um filho com ele e tal. E aí eles entraram no acordo e decidiram colocar o nome dos dois pais aí, o pai e o padrasto, né? Resolveram aí, na verdade, entraram num acordo que, na minha opinião, foi muito sensato, porque o que estava em jogo era um afeto. Então, é possível, através de uma união sensata, através de pessoas equilibradas, né? Porque naturalmente, eu acredito que dificilmente você, Melissa, iria aceitar fazer esse tipo de coisa se você não notasse o mínimo de um equilíbrio, sensatez, uma seriedade. Então, nós estamos falando de algo que, como eu disse, é muito sério, tá? Então, é algo que, sem dúvida, marca a vida de alguém para sempre. É indiscutível essa questão, né? Então, sim, seria muito importante um acompanhamento psicológico, né? Isso não é exigido, infelizmente, mas é algo que deve ser aí, sim, questionado, conversado, nesse processo de investigação todo que vocês fazem aí, para recolher algumas provas, digamos assim. Acho que seria muito interessante pensar em uma avaliação psicológica, talvez, né, para a gente entender o que é que está acontecendo, né? E se realmente é isso mesmo que eles querem, né? Para não ser aí só mais um nome constando em um papel, que não é um papel qualquer. Então, acho que é isso. É muito importante que nós, né, operadores do direito, que a gente está na ponta do problema, tenha essa sensibilidade, como a doutora Elissandra está fazendo um comentário aqui, que ela tem um caso pós-mortem, mas que ela está realmente com sérias dúvidas antes de judicializar essa questão por conta do emocional.
Então, é o tipo de profissional que tem sensibilidade, né? Que não está ali só por questão de entrar com uma ação, mas quais as consequências emocionais que vai gerar para os envolvidos, né? Então, é muito importante que nós, operadores do direito, advogados, tanto advogados quanto psicólogos, quanto os notários e registradores, tenham sensibilidade de lidar com a situação, mas, ao mesmo tempo, incentivem esses vínculos, porque a intenção tanto do Código Civil quanto da resolução do CNJ foi de incentivar os vínculos, né? E instrumentalizar isso através de reconhecimento, de sobrenome, né? De inserir o sobrenome. A intenção é essa, mas com todo o cuidado, com todo o aparato que tem que ter. Então, eu acredito que a intenção da live interdisciplinar, para se falar desse assunto, foi justamente abordar essa parte emocional, a parte jurídica e a parte prática que se faz através dos cartórios de registro civil e de tabelionato. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram, que entraram na live, agradecer o Sinoreg, a Arpen, todas as associações que envolvem os notários registradores, agradecer ao AB, né, através do presidente José Carlos Riski, e qualquer dúvida que não tenha sido respondida especificamente, a gente vai tentar responder no privado, e a gente vai fazendo as despedidas agora, porque o tempo está acabando e vai acabar, e a live vai cair. Tá, obrigada, foi um prazer. Obrigada por vocês terem aberto esse canal, né, com o sul do estado, que eu estou chegando agora. O serviço notarial e registral está à disposição de vocês, de toda a sociedade, estamos à disposição. Quem precisar do meu contato pessoal, é só mandar um direct também que eu disponibilizo para qualquer dúvida que tiver. Os advogados que tiverem dúvida. Recomendo terapia. Se eu pudesse fazer 3 vezes por semana, eu faria. Então, quando a gente acha que a gente está no estado normal, a gente precisa de terapia. Você imagina eu querendo 3 vezes por semana. Recomendo muito, tenho muito orgulho de falar que eu gostaria de fazer 3 vezes. É um conhecimento, né? Você se autodescobre, você chora, dá gargalhada e consegue seguindo, né? Busca oxigênio e segue. Então, eu recomendo terapia para todo mundo. Recomendo um bom advogado em direito de família e uma boa tabeliã de notas. Obrigado, foi ótimo. Um prazer estar com vocês. A gente se encontra. Um abraço. Tchau, gente. Obrigado.